Acho que as pessoas estão interessadas em saber como é que nós nos conhecemos. Quem é que está interessado? Tenho aqui um papel com uma cábula a dizer. Não, isto é complicado, porque como nós já nos conhecemos há algum tempo, vai ser difícil não aparvalhar um bocadinho. Não é? Eu nem sei qual foi o ano. Eu acho que foi... É mais ou menos pensar quando é que é o boom do MySpace em Portugal. Exatamente. Claro. Por isso deve ser ali 2007, 2008. Sim, bem. Acho que é 2007. Acho que foi 2007. Eu conheci-te porque o Fachada me tinha mostrado o teu perfil de MySpace, precisamente. E lembro que o nosso primeiro contacto foi mesmo uma mensagem trocada no MySpace. Depois de termos feito qualquer coisa para a Antena 3. Trocámos. Não eu foi? acho que nós trocámos... Quer dizer... Eu acho que tinhas feito qualquer coisa para a Antena 3 e eu... Okay. Acho que foi eu mandei-te isso. uma mensagem. Sim. Tu estavas a viver em Évora na altura. Exatamente. Estava a viver em Évora. Para combinarmos qualquer coisa. Isto foi na altura em que Barbarella e Barbarrala foi... Não, aliás, foi depois disto. Andou no top do 5 às 5 na Radar durante semanas e semanas. Yeah. Isso foi em que ano, lembra? Eu acho que é 2008, porque é o ano em que eu estou a viver em Évora e onde gravo essa canção na minha casa de banho de Évora, sim, para ter um reverb natural. Porque era um rascunho, a canção era um rascunho, mas acabou por Esse ficar. som é lindo. Essa canção tem a gravação, tem a versão definitiva logo à primeira. Mas eu lembro perfeitamente, tu tinhas feito qualquer coisa para o Henrique Amar, porque foi a primeira vez que eu te ouvi. Foi 3 pistas? Deve ter sido 3 pistas e tu abusaste do reverb e eu fiquei este. Eu estava a precisar de alguém em Portugal que abusasse do reverb, porque eu andava a ouvir muito... Eu acho que andava a ouvir um bocado os discos do M-Word na altura e até acho que comentei isso contigo, tu me fazias lembrar uma espécie de um M-Word lisboeta. E foi isso, lembro-me disso. Histórias só à volta do reverb. Isso foi na altura em que saiu aquele disco do M-Word, precisamente, que tem o Poison Cup. Exatamente. Que não me lembro do nome do disco, mas essa canção é incrível. E quando é que foi a primeira vez que nós nos juntámos? Tens ideia? Não faço ideia. Não me lembro, foi... Até sido encontrámos-nos em concertos. Maxime. Sim. As pessoas que já não sabem, mas o Maxime, que entretanto fechou e que tem um historial de 1001 coisas, de repente tornou-se também uma espécie durante uns anos, por causa da Joana Morgado? Muito por causa da Joana Morgado, tornou-se um núcleo dos artistas novos da música portuguesa. Eu já não era assim tão novo, tu ainda eras muito miúdo. Nós éramos todos novos. Eu já estava perto dos 30. A minha nova vida começa aos 30, quando começo a fazer isto de forma profissional. Mas sim, o Maxime era ali um sítio, não só na malta se juntava para ver concertos uns dos outros, e também bandas que se tinham conhecido, muitas delas no MySpace, e há ali um núcleo de gente que se conhece e que se torna parceiro. E que... Falei uma malta... Tu tocaste uma noite com a Márcia. Toquei com a Márcia, sim. Fachada tocou lá, o Pernadas tocou lá, o João Coração tocou lá. Exatamente. João Coração. Havia assim uma data de malta que tocava lá e também os Beach House tocaram lá. Eu fui ver um concerto deles lá. No festival. O Maxime tinha essa cena também que conseguia ter uma banda mais popular e conseguia albergar a nova música portuguesa. Sim, e depois como nós éramos amigos da programadora, andávamos sempre lá a conseguir mendigar concertos. É fixe. E tinha piano, que é uma coisa que faz falta. E tinha o melhor técnico de som. Vasco. Depois. Não, depois disso o Ricardo, um algarvio. Que era assistente do Vasco? Exatamente. Sim. Acho que não se dá crédito suficiente ao Ricardo na história da música portuguesa. Da música portuguesa, pelo menos daquela que... Eu vi-o em Lagos há uns tempos. Daquela que emergiu naquela altura. Um abraço para o Ricardo. Mas é curioso, porque a malta que se cruzava aí nessa altura, que de alguma maneira muitos deles estavam a conhecer, eu sei que tu já conhecias montes de malta de cá, o Dordio, o Pernadas, essa... Eu tocava com o Dordio, tocava com o Manel Dordio e com o Fachada. Sim. E tinha uma banda com o Manel Dordio e depois o Manel Dordio tocava comigo em Walter Benjamin. Era eu, ele e o Fachada era o núcleo Mas a maior parte dessa malta que se cruzou nessa altura continua a dar-se socialmente, mas também musicalmente, sim. Que é engraçado. E aqui estamos nós. Mas é verdade, somos a prova viva. Pronto. Não, há uma coisa engraçada nessa fase do Maxime, que era a divisão ainda da malta que cantava em português e a malta que cantava em inglês. E eu estava do lado do inimigo. Como escreveu o Tiago Guilul, não é? Houve uma vez em frente ao Maxime, precisamente, que estavam vocês todos, não sei se foi numa consoada da Flor Caveira, uma coisa qualquer que vocês fizeram lá, dos vossos eventos, e eu passei no meu carro com o inimigo a tocar aos berros. E acabei por fazer uma versão dessa música, porque eu cantava em inglês,
E a malta da Flor Caveira que cantava toda em português e fazia muita questão em salientar isso. E havia umas certas piadas, umas bocas dirigidas à malta que escrevia em inglês, uma provocação, que eu acho que eu pelo menos encarava de uma forma bastante positiva. Sim, porque, quer dizer, da nossa parte também era uma picardia, aquela coisa, para nos darmos bem com alguém temos de ter capacidade De encaixar. de brincar, de Claro. gozar, Sim, e, claro. e era uma coisa na qual nós pegávamos. E poder falar das nossas diferenças de forma Sim, clara. Mas de facto, na altura o português não era uma novidade, mas se calhar numa espécie de núcleo de música alternativa não havia... Não, isso marca esse ponto, eu acho que marca a Flor Caveira, Fachada, há ali um certo momento em que vocês estavam na capa do Y todas as semanas, todas as sextas havia Flor Caveira mesmo ali a bombar, e essa fase marca decididamente uma viragem da música alternativa que estava sempre a cantar em inglês e que vem do indie rock e que era muito ou do noise, tinha sempre nomes estrangeiros, para de repente esta malta que chega aqui a terra como meios aliens e invadem a cena musical e influenciam um monte de malta a cantar em português. Eu próprio, obviamente, apesar de eu sentir que estava ao lado a assistir isso tudo a acontecer, eu era um outsider nesse processo. Mais ou menos. Porque eu continuava a cantar, eu tocava com o coração, tocava com a Fachada. Exatamente. E produziste os discos de Fachada também, aqueles mini, aquele pequenino, coisa. Mas ao mesmo, sim, estava envolvido, estava presencialmente lá a assistir, mas sinto que o meu papel não era enquanto escritor de canções e eu acho que ter conhecido essas pessoas, ter-vos conhecido a vocês e uma data de malta que andava ali à volta, me fez a mim também, me ajudou no meu processo de querer realmente cantar em português. Sim, mas de alguma maneira não havia... Se calhar tu sentias mais, mas também é verdade que essa tu há bocado estavas a falar quase numa linguagem de conquista pela força, mas de facto tinha a ver com o surgimento de um núcleo que ia buscar várias pessoas, mas que se representavam num número grande. Quer dizer, nós de repente, eu já conhecia a malta da Flor Caveira, a maior parte não conhecia o Coração nem o Fachada, mas entretanto eles juntaram-se, mas era mesmo uma espécie de conquista pelos números, então nós tentávamos aglutinar o maior número de pessoas possíveis e tornar o núcleo maior, e tu não estavas excluído desse núcleo, obviamente. Aliás, e tu depois também estás na produção daquele primeiro disco da Márcia, também todo em português. Sim, depois eu comecei a trabalhar com muitos de malta. Claro. Estando tu lá fora. Estando eu lá fora e cantando em inglês. Esse processo de produzir discos em português foi muito importante para eu querer realmente também... Eu deixei de sentir que cantar em inglês fazia sentido. Mas confesso que eu acho que o teu disco que eu ouvi mais vezes, também é porque era pequenino. Foi o Walter Benjamin. Foi o Airports and Broken Hearts, porque era muito pequenino. Eu estava sempre a ouvir aquilo em loop. Eu lembro de viagens de carro, ouvi aquilo muitas vezes. Porque era sempre em loop. Acho que, se calhar, somado em tempo, ouvi mais os teus últimos 2 discos, os teus últimos 3 discos do que esse. Mas esse ouvi assim muitas vezes seguido. E assim ainda gravas lá em Londres. Esse gravei em Londres e cá também. Sim. Gravei no estúdio da Pataca uma boa parte e uma boa parte em Londres. Só uma dúvida, porque eu imagino o mindset e o estrangeirismo não é inocente que eu estou a usar, porque tem a ver com a pergunta que eu estou a fazer. O mindset é diferente quando uma pessoa pensa em inglês e em português, mas para a construção de canções, quando tu de repente decidiste começar a escrever em português, a maneira como te aproximavas, não já do desenvolvimento de uma canção, mas de vou começar uma canção, era diferente da maneira como tu encaravas o processo, sabendo que ias começar a escrever em português? Havia já alguma alteração na forma de... A métrica da fagulha. Como o ritmo é diferente, parece que a base musical se transforma. Eu acho que ao princípio eu não vi isso claramente. Eu tentava, de certa forma, americanizar a canção, não é? Sim. Que é uma cena, por exemplo, que o Palma também faz. Sim. E que eu gosto. Mas ao mesmo tempo comecei a perceber que o ritmo com que tu falas é obrigatoriamente diferente e isso muda toda a gênese, toda a base da criação
a canção enquanto criação. Não acho que tenha nada a ver. Sim. Às tantas muda completamente a maneira como penso a música. Sim, engraçado. Tu nunca escreveste em inglês, pois não? Pá, eu tive bandas na adolescência que cantavam em inglês. Eu nem sequer era o vocalista na altura. Fazia umas composições, metíamos umas palavras em inglês, mas é um conceito novo que eu vou dizer, mas era o que eu sentia na altura. Até porque eu gostava muito de escrever, e escrever em português, não necessariamente texto poético, mas gostava de escrever, era uma coisa onde eu me recriava. Sentia sempre que aquilo que eu estava a fazer em inglês, nessa altura na adolescência, era uma espécie de cosplay. Era verdade, estava a brincar a uma coisa que não era propriamente eu, estava disfarçado de outra coisa qualquer. E eu não sou nem nunca fui nada panfletário em relação a estamos em Portugal, temos de cantar em português. Não é uma questão de princípio. Para mim é uma questão de identidade, de liberdade também, porque eu consigo soltar mais a dizer palavras difíceis do que provavelmente a dizer o inglês, que é uma língua, por ser uma língua franca, acaba por soar tudo um bocado a um chavão. Sim. É difícil surpreender no inglês. Sim. Quando surpreendes parece artificioso. Hoje em dia, até na própria música anglo-saxónica, americana, inglesa, cada vez mais parece que as letras É verdade. parece que é uma repetição das mesmas ideias mastigadas, recicladas. Também eu percebo, quer dizer, hoje em dia é difícil de pensar, quer dizer, que a música pop teve nos anos 80, teve nos anos 60, outros géneros tiveram nos anos 70, que é a ideia até de a música enquanto elemento de transgressão. Já é muito difícil pensar numa coisa que seja transgressora, porque por um lado ou é transgressora demais e não podes apresentar porque vais ser de alguma maneira, eu não ia dizer censurado, mas vais ser sempre, vais estar sempre a pisar gelo fino, e por outro lado as grandes conquistas já se tornaram, se calhar, a panágio hoje em dia da política, está mais vocal em relação a determinados assuntos, que provavelmente a música. É difícil tu querer ser rebelde. Mas eu acho que uma das coisas mais divertidas quando se escreve uma canção, pelo menos hoje em dia é isso que eu acho, é dizeres alguma coisa, não é preciso chocar, mas Sim. há um elemento qualquer de provocação, vais mesmo dizer isto aqui. Eu acho que isso é das coisas que mais gozo me dá quando faço uma canção, e não percebo como é que isso não é uma coisa universal para qualquer pessoa que escreva música. Se não te importas, eu vou aproveitar esta conversa, porque eu vou tocar agora uma canção que tem aquela que para mim é uma das grandes provocações que hoje em dia se podem fazer, que é quase uma espécie de apelo à inação e que os outros deem o primeiro passo, que é uma espécie de declaração de humildade. É muito, eu acho que é provocatório ser-se humilde, sobretudo depois quase de uma cultura, até cultura hip-hop, aquela coisa fanfarrona, eu faço isto, eu faço aquilo, e a moral está contida em mim, a parte imoral também está contida em mim. E eu, nesta altura, quando eu escrevi esta canção, que foi não no último disco, já há 2 discos atrás, passo a redundância, estava um bocado focado em procurar um bocado essas expressões contracorrente, como são expressões da minha incapacidade mais do que das minhas capacidades. Então vou cantar uma canção chamada Vem Por Mim. Pode ser? Pode ser, claro.
que fosse sem calar. Vem por mim, vem por mim, que eu nunca sou bom a talhar. Vem por mim, que eu sou tão mau a ir. Vem por mim, que até parado me sei perder. Vem por mim, traz-me quando voltares. Já conheci essa canção. Fico contente por estar a cantar para ouvidos conhecedores. Então, e tu, Lúcio, o que é que trazes para nós como primeira canção? Trago-te uma canção chamada Vias de Extinção. Faixa título? Faixa título do meu disco. E é faixa título porque foi a primeira canção do disco. Eu estava a fazer uma série de músicas, ou seja, uma série de ideias musicais semi-abstratas que ainda não eram canções, com o meu sintetizador e com uma caixa de ritmos. Eu andava a brincar com a ideia de fazer um disco em 4 pistas. E esta foi uma dessas músicas que apareceu nesse primeiro lote. E, de certa forma, foi a que me fez acreditar mais na ideia do nascimento do disco. Eu acho que deves ter um bocado a mesma sensação de andar à volta com uma série de temas. Se calhar tudo anda à volta um bocadinho do mesmo tema. Sim. Durante um período, e parece que se abre um portal de ideias. Sim, sim, acontece a ver uma canção que de repente espoleta não só o resto em termos temáticos, mas também a vontade de continuar a fazer canções. Sim. E eu percebo ao ouvir a tua canção que isso tenha acontecido. Aliás, eu vou dizer isto aqui em público, mas já te disse pessoalmente que é a grande canção do ano passado. Oh. Assim, mesmo. É mesmo. Obrigado. Não sei o que é que quer dizer em relação a isso. Acho que é manifestamente exagerado, mas obrigado. Pronto, e tem um refrão um bocado McCartney sobre... vamos a isso? Mataste-me um bocado e eu fiz metade da cidade. No buraco que escavamos, passei uns dias ressacado. Vou só espreitar do outro lado para ver se estou perdido ou encontrado. Em dias longos por viver, eu vou de mártir a soldado. Amanhã vou continuar a ver as horas a passar, que hoje deu-me para ficar à procura de salvação. Dá-me tempo para curar, o teu veneno é só de olhar. E eu não esqueço que o apego é melhor que a solidão.
chegada à razão. Eu não vi a chegada à razão. Deixei-la para ti. E a viagem foi em vão. Deixei-la para ti. E a viagem foi em vão. Eu estou em vias de extinção. Estou em vias de extinção. Tu murmuraste-me a verdade entre dentes e eu afoguei-me no passado. A hora de ponta dura que eu entendi, mas a bala fica do teu lado. Às vezes minto para recuperar da escravatura de te compreender. Mudei a cama para outro lugar, mas eu duvido que dês para esquecer. Amanhã vou continuar a ver as horas a passar, que hoje deu-me para ficar à procura de salvação. Dá-me tempo para curar, o teu veneno é só de olhar. E eu não esqueço que o apego é melhor que a solidão. Eu não esqueço que o apego é melhor que a solidão. Eu não esqueço que o apego é melhor. Eu não sei guardar a força mais. Não sei chegar-te aos calcanhares. Eu não sei dar um ponto sem nós. Eu não sei guardar a força mais. Não sei chegar-te aos calcanhares. Eu não sei dar um ponto sem nós. Dar um ponto sem nós. Dar um ponto sem nós. Como estão aqui câmaras, eu estava a tentar disfarçar um bocadinho o embevecimento a ouvir esta canção. Outra coisa que eu vou dizer, que tu sabes, porque eu há uns tempos pedi-te os acordes disto, mandasse uma cifra desta canção. Eu tinha planeado gravá-la, mas eu não tenho unhas para isto, com muita pena minha. Mas por outro lado descobri, e agora a ouvir-te confirma-se, há assim um núcleo de restrito de canções pelas quais eu tenho tanta admiração, e é um núcleo mesmo restrito. E eu nem sequer consigo sentir inveja, porque sinto-me muito privilegiado enquanto ouvinte e não pessoa que quer ter algum tipo de participação nesta música. Então acho que é uma canção fenomenal e vai durar muitos anos. Vai perdurar mais do que tu. Obrigado pelas palavras simpáticas. Mas há outra canção, se me permites, há outra canção do teu disco que eu gosto bastante, e por isso quando me perguntaram o que é que eu gostava de tocar teu, claro, há canções tuas até que eu sabia melhor e que já toquei contigo algumas vezes, mas como eu gosto muito do teu último disco, pensei por que não fazer uma
uma versão do Domingo, que foi para aí o segundo single que tu lançaste, e que é uma canção intempestiva e até... Não sei, tu podes falar disso, mas é uma canção até algo tristonha, mas que tu fizeste de uma forma alegre. Sim. Pelo menos com um invólucro alegre, que é giro. Sim, a canção começou com uma meio Radiohead. Tinha isto e tenho um certo prazer em tornar canções que aparecem em momentos tristes, torná-las em coisas meio eufóricas. É um bocado é o equilibrar, se calhar, do universo para mim. E essa canção é uma desses exemplos, porque eu acho que a letra é completamente é das coisas mais derrotistas. Sim. Mas depois é ali metida no meio daqueles sintetizadores e naquele ambiente. É um bocado tentar exorcizar a ideia da canção. Mas é giro, porque sobretudo quando estás com atenção à letra, há esse lado, estás a falar de derrotismo, mas há esse choque, porque de repente tens os sintetizadores que estão a fazer ali uma espécie de arpejos, que por um lado parecem iguais, mas depois têm ali uns acordes meio dissonantes e menores, e há ali não sei, mas há ali uma tensão qualquer que te faz perguntar o que é que esta canção está aqui a provocar ao ouvinte. Isso é muito engraçado. Eu sei que não é das minhas canções mais consensuais. Mas isso também é fruto disso, se calhar. Se calhar, sim. Mas também se calhar quem faz o percurso de tentar descobrir a verdadeira sensação que ele provoca, se calhar é recompensador para quem escuta e depois também para quem a fez, que vai ouvir muitos elogios. Acho eu. É o primeiro grande elogio a esta canção que eu estou a receber, mas obrigado. Eu já te vou estragar, já vou assassiná-la quando a tocar. Já vais ficar... Vais melhorá-la. Não, de todo. Cruzaste o meu destino com a beira de um abismo. E apesar de ser domingo, recorri ao otimismo. Fiz um pacto de regime com o meu determinismo, que apostaste no casino para ganhar o realismo. Eu não acreditei no rumo ao chão, onde aterrei com a conclusão de que a razão foi vítima de outra lei. Cruzaste o meu abismo com a beira de um domingo, e apesar de ser destino, recorri a um eufemismo. Eu não acreditei no rumo ao chão, onde aterrei. Ao chão, onde aterrei com a conclusão de que a razão foi vítima de outra lei.
Eu adorei mesmo. Mexi-te aqui na estrutura toda. Fogo. Fica mais quadrada. Não sei se está mais quadrada. Tá, porque pá, não tenhas as reviangas que tu fazes Mas com os tem outras, sintetizadores. mas fizeste outras. Sim, fiz outras coisas, é verdade. Foi para explicar. Pá, curto bem este refrão. Pá, Cantei mais uma vez. Ficou mesmo fixe. Às vezes é estranho quando estamos a homenagear algum artista de quem nós gostamos e estamos a cantar músicas na presença deles, mas aqui a sensação não é bem igual. O estranho aqui, pá, porque nós temos esta à vontade, eu sou capaz de assassinar uma canção tua e olhar-te nos olhos a seguir. Mas aqui o estranho até... Melhoraste a minha canção. Não, de todo. O estranho aqui é estar a cantar uma canção tua sem tu estares a ajudar ou sem tu estares a ter... sem tu estás a ter a iniciativa e estás a conduzir a canção, porque nós já partilhámos palco algumas vezes, já o fizemos com canções nossas, já as partilhámos e é a primeira vez que estamos aqui desamparados com as canções de um do outro. Eu acho que tem uma magia diferente. Eu não tive em nenhum momento vontade de começar a tocar a música. Eu estive aqui a ouvir-te e a tentar perceber o que é que tu estavas a fazer com a música. Isso para mim, eu acho que ainda é capaz de ser mais... Eu nunca tinha tido esta sensação assim. Sim, É estranho, é fixe, é muito fixe. Pá, eu não queria desconstruir muito, mas também não queria... Quer dizer, Não, tem que ser a tua versão, é a tua voz. Quando chegas ao refrão, de repente, sei lá, abre de maneira diferente. É estranho e é muito fixe ouvir assim as músicas. Estou a reproduzir um bocado, eu estou a tocar exatamente no mesmo tom em que tu cantas, mas é um bocado aquela coisa que às vezes nós estamos em estados quando estamos a conduzir e de repente passa na rádio uma canção, esta canção por exemplo, e de repente estás a cantar a plenos pulmões. Aqui posso fazê-lo. É outra vez o cosplay, mas agora de uma maneira mais oficial. Outra canção que nós tínhamos feito tua, o Barbarella. Nós fizemos um mix de Barbarella com Terra Firme, não foi? Foi, exatamente. Em Benfica. No Benfica. No Carlos Paredes. Pois foi grande noite. Pois foi muito fixe. Foi mesmo fixe. Portanto, não é a primeira vez que estamos a fazer versões um do outro. Também fizemos no Anjo 70. Embora, verdade seja dita, nós somos amigos há muito tempo e já nos cruzamos em palco até com outras pessoas há muito tempo, mas demorou muito até temos feito nós os dois alguma coisa juntos. Sim, sim. E nunca fizemos, e o que fizemos eu acho que ainda é muito pouco. É verdade. Por isso, vê lá a tua vida. Estamos agora a trabalhar nisso, não é? Vê lá a tua vida. Vê lá as tuas decisões de vida. Tu é que tens uma agenda lixada. Já te mandei uma canção. Para tu acabar. Fica aqui, é a segunda versão, Salvador Sobral. Salvador Sobral foi no telejornal. Eu venho aqui dizer, pá, Samuel, acaba lá, faz lá essa letra. E agora? E agora é a minha vez de fazer, estou nervoso, este é o momento em que eu fico mais nervoso. Em que vou cantar uma canção. Estás nervoso, mas não é por causa não há aqui nenhum peso de responsabilidade, é mesmo porque eu escrevo muitas letras por palavra. Isso é um facto que tu fazes, mas estou nervoso por cantar esta canção ao teu lado, obviamente. E foi engraçado. Este exercício, obviamente, obriga-nos a isso. Isto é uma canção, acho que esta foi a canção que me entrou mais diretamente do teu disco. A canção mais pop. Sim, é mais pop. Eu acho que é o grande single do disco no sentido pop. Sim. De ser super radiofónica, de fica na cabeça, na escola. E eu gostei logo desta música e de repente ler a letra que tem muitas palavras difíceis, tive que ir ver aqui algumas, tive que ir ao Google e ganhar uma relação completamente diferente com a canção. Isso é fixe. Melhor cantar, ou pior? Não, cantar obriga-nos a isso. Sim, é verdade. Uma coisa é cantar a música só, tentar fazer uma reprodução. Mas... E é uma coisa que normalmente acontece mais, lá está, com o português, propriamente com... Quer dizer, o português dificilmente passa incólume, não é? Sim, em português estás completamente nu. E portanto tens que conseguir viver aquela realidade. Acho que o inglês é mais fácil tu meteres a capa e fingires. Por acaso tenho uma pergunta para te fazer sobre esta música. Aqueles coros do Miquel já estão desde o início na música?
Não, eu estava programado ser o Miguel a fazer aqueles coros, sim, ser uma espécie de resposta. Não estavam exatamente as mesmas palavras que ele está a cantar. Nós fomos para o estúdio com uma versão que eu tinha preliminar, em que ele... E aquilo estava sempre naqueles sítios. Estava naqueles sítios. Portanto, aquilo era um hook pop que tu já tinhas... Sim, já tinha. Só que ele cantava outra coisa e era, de facto... O Miguel começou assim, epá, de certeza queres fazer isto assim? Isto soa um bocado... Que de cima era uma coisa que não rimava e ele disse, isto soa um bocado a canção de Gato Fedorento. E eu pensei, epá, tens toda a razão. E estávamos a gravar num estúdio que por cima tinha quartos, onde eu estava a pernoitar, e eu levei a canção para o quarto de volta e tive a reescrevê-la e depois fiz esta versão com a qual eu estou completamente mais contente, e o mérito daquilo não ter ficado desastroso é do Miguel. Adorava ouvir essa... Vou dizer sobre o domingo, houve uma cena que o refrão original não ia para menor. Desculpa, agora estou sem tom. Oh não, acreditei. Assim. E o Joca, o Joca que é o meu baterista, estávamos no estúdio e começou a música e eu acho, fiz. E entrou o refrão e continua na maior. Ele, que é isto? Estranho. E eu, ok. E foi aí que eu andei à procura qual é que é o acorde. O Joca é dos gajos mais musicais que nós temos. E de repente mudei para o menor e tu agora estavas a tocar logo ali o fosso, eu estava a pensar nisso, que é essa mudança fez toda a diferença na música. E às vezes as pessoas que estão ao teu lado e te fazem um comentário, basta fazer um comentário ou fazer-te ver uma coisa que tu já estás tão habituada a essa coisa, que já não consegues viver sem ela. Não, e se calhar até para quem nos está a ver neste momento, se calhar não, aproveitar para salientar que embora nós façamos coisas em nome próprio, embora tu faças com um pseudónimo, eu faço com este nome que parece pseudónimo não sendo, o processo de composição, por muito autista que seja, nós temos a felicidade de trabalhar com pessoas que nos ajudam e que nos corrigem e que nos elevam. E, se calhar às vezes também nos indicam para soluções que não são as melhores, mas é fixe ter parceiros. Tu costumas tocar as canções ao vivo antes de as gravar? Às vezes porque normalmente eu demoro muito tempo a lançar os discos, mesmo depois de já estarem gravados. Não, mas antes de gravar. Muito raramente. Não, isso já nem tanto. Okay. O que é que tu vais tocar então? Vou tocar uma grande canção do Samuel Luia. Vou tentar não assassiná-la e chama-se A Contenção. Já não há volta a dar. Tu trazes fome e eu avidez. É no peito, é no prato, dose chega para dois. Já não há volta. Andar para a frente, contar para trás. São rastilhos, são atilhos, estamos quase a ser nós. Já não há volta a dar. E então cumprimos colisões. Duralex do Amplex, ter nos termos legais. Já não há volta. É o momento em que agarro o momento. Tu dás o nome a este sítio cá dentro. A contenção. A contenção. Eu contenho-te dentro do peito. Somos exoesqueleto um do outro. A contenção. A contenção. Trouxemos torsos de encastrar. Somos kits de um conjunto maior. Já não há volta. É o momento em que agarro o momento. Tu dás o nome a este sítio cá dentro. A contenção. A contenção.
Eu contenho-te dentro dos braços. São de volta perfeita estes arcos. A contenção. Eu contenho-te dentro do peito. Somos exoesqueleto um do outro. A contenção. A contenção. A contenção. Sabes que eu uso os falsetes e tenho um falsete feito, tens um falsete bonito e não usas muitas vezes. Mas eu vou começar a usar falsete nessas partes da canção em que tu usaste, mas vou dizer que fui eu que inventei. Acho que fazes bem. Que é a minha autoria. Não, tu tens um falsete incrível. Não, mas é feio. Não é nada, é não é. nasalado, estás a ver? Neste nariz não ressoam coisas bonitas. Discordo, não. Como é que tu cantas isto? Tu vais lá de cima mesmo. Mas, por exemplo, quando tu começas, estás a cantar uma oitava abaixo daquilo que eu consigo fazer, tu tens uma cintura... Eu não consigo chegar lá acima a não ser em E falsete. eu não consigo chegar lá abaixo, impensável. a não ser que tenha o microfone quase colado às cordas vocais. Mas eu acho que também Ou então, só também ver... sei assim. Agora já nem tanto, mas quando havia noitadas, sei lá, noitadas do Caixo de Sodré, quando nós nos encontrávamos tantas vezes, no dia a seguir eu conseguia dar esses graves. Parecia um Leonard Cohen já nos anos 70. truque é abrir o Caixo de Sodré outra vez. É isso. pelo... Vai fazer um favor Pelos à discos do viabilidade da Samuel minha Uribe. voz. Quando quiseres baixar o tom, faz o teu Nashville Skyline Yeah. depois de uma noite de Caixo de Sodré. O Dylan teve que ter um acidente de automóvel, tu podes só ir ao Caixo de Sodré. É melhor do que um acidente de automóvel. De moto, não foi? Mota, foi de sim, moto. sim. Parece que vamos tocar uma canção, os dois. Acho que é de um artista que nós os dois gostamos. Tanto é que quando tu sugeriste o nome dele e posteriormente sugeriste a canção, houve consenso imediato. É verdade. E tu já decidiste tocar a música? Pá, sim, do que eu, aliás, que tinha andado a tocar. uma das razões pelas quais há consenso, se calhar, apesar de nós termos uma ligeira diferença de idades, acho que se calhar partilhamos isto, e há bocado falávamos numa espécie de deserto de música pop cantada em português durante a nossa adolescência, mas por outro lado, aquilo que nós hoje fazemos, que muitas vezes somos apelidados com aquela palavra estranha e não propriamente bonita da aglutinação do cantor e do autor, do cantautor. É uma palavra feia. É uma palavra feia. Eu odeio a expressão cantautor. Eu uso-a mais por vencido pelo cansaço, sim, propriamente Concordo. por Engraçado convicção. isso. Mas em termos do cantautorismo, não nos falharam referências. Não eram os oásis que nós tínhamos. Sim, é verdade. É verdade. É verdade. Palma, o Godinho, o Zeca, assim, o Fausto, assim, uma malta, quem quer que seja, mas são uns oásis no meio do deserto. Sim, e sobretudo o Palma e também o Godinho se calhar mais tarde, mas ao mesmo tempo que tinham essa tradição do cantor português que fazia as suas próprias composições e as apresentava, também o faziam com aquela excitação de uma coisa que podia soar moderna e às vezes tinha roupagens modernas, ou às vezes era, no caso do Palma, naquele álbum seminal e essencial que é o Só, o despir completamente e fazer aquelas versões todas ao piano também era uma coisa moderna ou contemporânea, ou o que é que fosse, soava era uma coisa fresca, a maneira como aquilo estava a ser completamente, feito. E eu acho que o Palma tem uma coisa... o Palma, às vezes, a tradição da canção portuguesa, eu sou de esquerda e está muito ligado à esquerda, mas às vezes é um bocado moralista. E o Palma tem essa coisa que a canção dele não é, as canções não são moralistas. E isso sempre me atraiu e sempre o achei diferente por causa disso. Foi assim, uma das coisas, porque isso depois revela-se um bocado no estilo dele, daquele lado boémio. Sim. E sempre me atraiu muito. Tu escreves para muita gente. Não para o Palma, porque ele não precisa. Para muita gente, não, para muita gente. Não, eu recebo alguns convites, não tenho conseguido dar vazão a todos nos últimos tempos, mas sim, felizmente... Tu és um escritor de canções da praça, fora da tua carreira
Eu acho isso engraçado, e até por achar engraçado, normalmente tento corresponder a esses raps que me são lançados, porque a minha maneira de escrever canções, pelo menos na minha cabeça, é obviamente pessoal, mas às vezes parte tanto dos meus defeitos mais do que das minhas qualidades, parte tanto das minhas manias, parte tanto daquelas coisas que eu às vezes penso que não são partilháveis, que estranho sempre quando isso é reconhecido como uma qualidade partilhável. Que és teimoso, que és gigante, que és... Mas acho engraçado isso, ter esse tipo de reconhecimento, porque muitas vezes eu penso que há ainda... Claro que estou a abandonar cada vez mais esse conceito, até para não me distanciar das pessoas que eu sei que gostam de mim e daquilo que é o meu público. Estou a falar de uma maneira muito presumida, espero que não o entendam assim. Mas estou-me Não é a desligar presumida, é verdade. Mas estou-me a desligar um bocado da ideia que quem me ouve ainda ouve quase como um exercício de exotismo, daquele tipo que não percebemos completamente e que não canta assim tão bem, e que faz canções que soam quase a pop, mas não é relativamente pop. Fico sempre um bocado naquela preso no detalhe de achar que ainda sou amado pelas características que normalmente as pessoas são desamadas. E então, entre o amor e o desamor, acabo por cair no desarme de achar que se calhar estou enganado e há um excesso de zelo em relação às minhas características e que afinal são tão partilháveis que há gente a querer que eu me dê a elas com as minhas características. Mas o exercício de escreveres uma canção para outra pessoa não é igual a escrever uma canção para ti, ou é? É uma coisa estranha, é uma coisa quase... Estou sempre a pensar que é quase paradoxal, porque se por um lado me convidam, querem as minhas características, querem que eu seja 100% aquilo que eu sou quando escrevo para mim, querem que eu esteja a dar o máximo, e o máximo quando eu estou a escrever para mim é uma coisa muito, muito pessoal e que vai muito ao âmago. Mas eu também quero estar a fazer coisas que possam ser interpretadas pela pessoa a quem a canção é destinada. Então, quase sempre escrevo originais, não vou buscar à gaveta uma canção e ofereço, porque gosto de estar, embora com as minhas qualidades, com os meus defeitos, a pensar completamente na pessoa ou na banda a quem a coisa vai ser destinada. Eu estou a falar tanto de música como propriamente de letra, porque também tenho tido a felicidade de escrever só letras para algumas canções pré-existentes. E é fixe esse exercício, porque me liberta, porque, quer dizer, quando estou a escrever para mim, normalmente não é a minha voz que está na minha cabeça, são as vozes que eu mais ouvi na vida, que seguramente não há de ser a minha voz, mas são os Já cantores. é a tua voz. Mas Se és tu a querer justificar. não é. Há um momento em que, claramente, Sim. tu já passaste no processo, claramente, de ganhar uma voz. Já tens a tua voz. Já tenho, mas mesmo assim, eu acho que a grande influência... Nasce disso, nasce do que estás a dizer, que é... Mas eu acho que as grandes influências que eu tenho musicais são mais na motivação que me dão a escrever canções do que provavelmente na cópia que eu quero fazer dessas pessoas. Sim. E então eu ouço uma canção que gosto muito de um autor que eu reverencio, e eu quero fazer música porque quero fazer parte do processo em que ele também está, quero fazer parte desta vida. Motiva-me a escrever canções, mas não provavelmente para copiar. A cópia normalmente está no resíduo que essa pessoa tem na minha cabeça, e então, quando parto para uma canção, a voz que me está a ecoar não é a minha. Okay. Mas eu acho que é fixe a desilusão do confronto, quando de repente vou tentar reproduzir e o que sai é este aparelho vocal limitado. Mas eu acho que a desilusão é boa porque depois vai procurar outras soluções em termos de arranjos instrumentais, em termos de se calhar escapes para tonalidades que me são mais características. É fixe porque obriga-me a desenvolver a música, eu acho, de uma forma mais inteligente e não simplesmente afetiva. Tem que haver uma parte intelectual. Sentes que é como se fosse o teu emprego? Escrever canções... Sim, e parece que isto é uma coisa muito pouco romântica de se dizer, mas por outro lado eu sou apaixonado pelo meu emprego. Sim. É que está. E tu também, quer dizer... Eu sinto isso com a produção, que é um emprego. Tu tens um trabalho, tu tens o lado fixe de trabalhar com música e de trabalhar com muitas pessoas, mas depois também tens o lado chato de trabalhar o detalhe, de trabalhar há lados muito chatos, sim. Pois. Como é que funciona essa tua vida musical em paralelo com outros autores? É uma extensão, tal como tu escreves canções, também é uma extensão para... Sim. Acho que provavelmente também sentes o mesmo, que é algo que na última década melhorou muito a música que eu estava a fazer também. Sim. Foram todos eles foram meus professores, de certa forma.
e se não fosse esse período da minha vida, eu não seria a fazer a música que estou a fazer hoje, que não é espetacular, mas, mas é o melhor que eu consigo fazer. Mas ao mesmo tempo também sinto uma coisa, que é, ao fim de tanto tempo, acaba por me esgotar e acaba por tomar conta da minha criatividade, muito mais do que eu gostava que tomasse. Por isso é que eu não consigo escrever canções para outras pessoas. Exatamente porque eu já participo em tantas partes do processo criativo de outras pessoas que acho que as canções acabam por ser o último reduto que eu tenho de individualidade artística. Quantas feitas depois de tanto tempo em estúdio com outras pessoas, a gravar e até a ajudar as composições de outras pessoas, fazendo o balanço, achas que isso te enriqueceu mais ou te esgotou mais para o teu processo criativo? Acho que me enriqueceu mais. E por isso é que eu também decidi agora fechá-lo, que era para não chegar ao ponto em que esgotou só. Sim, okay. Em que o solo é de certa forma fértil e vais plantando coisas e vão crescendo coisas, mas é melhor não esgotar. E okay. Então é um bocado também para proteger esse lado, pensar, ok, tenho 35 anos, é a altura certa para agora tentar dedicar-me mais à minha música. Tu não sentes que quando escreves, ou seja, sentes isso em relação às canções que escreves para outros, sendo mais ou menos uma profissão, sentes a liberdade total quando estás a fazer as tuas? Sim. E também sinto liberdade total quando estou a fazer para as outras pessoas. Okay. Ou seja, é o privilégio de ter uma profissão artística. Okay. Claro que é um privilégio, porque de alguma maneira, e mesmo quando estou a escrever para outras pessoas com temáticas que eu quero transmitir-lhes e que elas têm que perceber para poder interpretar, há um crivo das minhas ideias e às vezes de coisas que não são ideias, que são coisas absolutamente interiores, como angústias, o que quer que seja. E então é um privilégio, para algumas pessoas pode ser uma maldição, mas eu acho que é um privilégio termos termos este veículo às vezes para desaguar as coisas que poderiam estar a apodrecer cá dentro da maneira mais perniciosa, e nós temos uma profissão porque é a base do nosso sustento, em que podemos, fazer terapia. Sim. Às vezes pode acontecer o contrário. Eu já me deparei com canções que me deixaram bastante aflito lá está, porque comecei a puxar o fio à coisa e depois abriste uma porta. Abri uma porta que não queria abrir e que na minha vida consciente e na minha vida social eu se calhar andava a fugir disso, e depois numa canção acabou por surgir. É o problema de se estamos a invocar inspiração, se calhar às vezes invocamos coisas que não queríamos. Eras capaz de usar essa inspiração que estás a falar numa canção para outra pessoa? Sim. Okay. Se conseguisse contextualizar. Eu acho que o contexto... a minha escrita eu tenho toda a noção que é muitas vezes complicada, e às vezes propositadamente, quando não é complicado, eu faço que ela seja labiríntica para não ser óbvia, para poder ser... Eu acho que não sendo óbvia, mais partilhável, cada pessoa vai buscar o significado que às vezes mais lhe convém. Mas quando escrevo... é um refúgio de estilo? Consciente. Mas é consciente. Okay. É consciente. Mas quando escrevo para outras pessoas, mesmo que faça uso dessa linguagem um bocado críptica, ou das ambivalências, de usar coisas com duplos sentidos para quem quiser escolhe o que mais lhe convém. Quando escrevo para outras pessoas, normalmente eu faço questão de explicar a minha ideia, a ideia original, e é uma coisa que eu não faço com as minhas canções, é impensável, não faço isso com ninguém, nem com aqueles que me são próximos. Nunca explicas uma canção a ninguém? Tento fugir a isso. Claro que às vezes quando alguém acerta e diz, olha, eu percebi o que é que tu... eu fico desarmado e não nego que a pessoa chegou ao significado original. Mas também já aconteceu que as pessoas chegarem ao significado que não é o original, e eu não me neguei a essa interpretação, porque estou a dar essa liberdade. Mas gosto sempre de fazer uma espécie de memória descritiva quando estou a apresentar a canção às outras pessoas, sobretudo porque lá está, porque como não abdico da pessoalidade ou da intimidade quando estou a escrever, quero que essa intimidade não embarace o intérprete que vai pegar naquilo, para que possa subscrever de alguma maneira as ideias que ali estão. Já escreveste alguma canção para outra pessoa e pensaste, esta canção era fixe para mim?
Não, não, até porque tenho a felicidade de escrever para pessoas que têm uma projeção maior que a minha, e então sei sempre quando entrego as canções, se elas ficassem comigo. Eu normalmente até tenho aquela não sou obstinado em entregar coisas que sejam singles e que de repente seja a canção de sucesso de um disco. Não, até gosto de fazer as canções do meio, que estão ali, não são provavelmente fillers, mas que são se calhar são growers, canções que podem crescer se uma pessoa se der o trabalho de tentar entendê-las. Mas tenho a noção de que se aquilo fizesse parte da minha discografia, ficaria muito mais fechado ao mundo do que aquilo que vai estar. Então nunca tenho essa sensação de pai a querer recuperar a criança que ofereceu da barriga de aluguer. É mais a barriga de aluguer que ofereceu a criança e vai querê-la de volta. Nunca tenho essa sensação, felizmente. Podes sempre gravar, não é? Vamos ao Palma? Vamos. Eu disse porque é que o Jeremias era a canção que eu queria tocar, mas foste tu que a escolheste. Porquê? Olha, porque curti dar o nome de Jeremias a um filho só por causa desta canção. Lá está, eu acho que é o antimoral, é o lado não moralista. Completamente. O Palma. Esta letra é brilhante. É mesmo. Sabes que é daquelas letras que quando eu aprendi a tocar isto quando era miúdo, e era um bocado aquelas letras que se calhar eu hoje em dia também, as minhas canções às vezes podem padecer disso, que eu achava, se calhar esta letra não é assim tão fixe porque é um bocado engraçadinha. E depois é que eu percebi, isto é engraçado, mas é riquíssima esta letra, é mesmo muito esta bom. é das minhas canções preferidas de sempre, posso dizer isso. Espero não a assassinar. És tu que assassinas, eu vou estar muito bem. Vai estar espetacular. Vamos a isto? Vamos. Vou falar-vos do curioso personagem Jeremias, o fora da lei, descendente por linha travessa do famigerado Zé do Telhado. Jeremias dedicou-se desde ter idade ao fabrico da bomba caseira, cuja eloquência sempre o deixou maravilhado. Para Jeremias nada se assemelha à magia da dinamite, a não ser talvez o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra. Só quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada, será realmente pública a lei que as leis encerram. Há quem veja Jeremias apenas mais uma vítima da sociedade, muito embora tenha a esse respeito uma opinião bem particular. Que enquanto o criminoso tem uma certa tendência natural para ser vitimado, Jeremias nunca encontrou razões para se poupar. Porque nunca foi a ambição nem a vingança que o levou a desprezar a lei, e jamais lhe passou pela cabeça tentar alterar a Constituição. Como o poeta ele desarranja o pesadelo para lá dos limites legais, foragido por amor ao que é belo e por vocação. Gosta de tesouros e mapas, sobretudo daqueles que o tempo mais maltratou. Gosta de brincar com o destino e nem o próprio inferno o apavora. Não estando disposto a esperar que a humanidade venha alguma vez a ser melhor, Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Explosão. Olha, gostei muito deste bocadinho. Também eu. Temos de repetir isto. Se calhar com o Sr. Jorge Palma, que ainda cá está cheio de energia. Mas olha, foi fixe.
Foi fixe. Foi um prazer. Foi um prazer. Não, pá, é engraçado. Nós encontramos socialmente algumas vezes, não tanto nestes últimos 2 anos, este ano e meio. Mas Nós pronto. encontrávamos muitas vezes à quarta-feira no Viking, não era? Terça-feira, Qualquer coisa feira. uma das feiras, domingo. Mas sim, e temos de levar isto para palco. Pode ser aqui, sei lá. Quando acabar isto, a pandemia. Não, vamos levar mesmo conversa para palco. Não? Não sei. Falas tu, eu fico a ouvir. Armados em artistas consagrados, a falar sobre as suas carreiras. Temos que cantar canções também. Vamos ver, quando isto estiver na internet, vamos ver os comentários, se forem favoráveis, nós Comentem nós avançamos. mais. Subscrevam o canal. Dá joinha, dá joinha. É sempre um prazer.